Histórias em quadrinhos. Que universo incrível, né? Cheio de imagens, de narrativas que prendem a gente. Mas como alguém lê um quadrinho sem poder enxergar? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na arte e na técnica que fazem esse mundo tão visual ser de fato para todo mundo. Bom, para a gente entender o tamanho do desafio, vamos fazer um exercício. Vamos dar uma olhada juntas numa tirinha. Olha só essa história. São só 2 quadrinhos e não tem uma única palavra. Ela conta um momento super emocionante usando apenas gestos, expressões. A gente vê um menininho, o Armandinho, com um buquê na mão e logo em seguida ele está abraçando as pernas da mãe, com as flores ali esquecidas do lado. Fica aí a reflexão por um instante. Como é que se consegue capturar em palavras a ação, a emoção, o sorriso no rosto do menino? Parando para pensar, não é tão simples quanto parece, verdade? E é aqui que a gente chega no ponto central da questão. O lendário Will Eisner, o mestre dos quadrinhos, definiu essa arte como arte sequencial. É uma forma de expressão única, com uma gramática visual toda própria. E isso, claro, acaba criando uma barreira de acessibilidade para muita gente. Mas, felizmente, existe uma solução para isso. Uma técnica que, olha, vai muito além de uma simples descrição. É uma verdadeira ponte que conecta esses dois mundos. E o nome dessa técnica é audiodescrição. No fundo, o que ela faz é um tipo de tradução que os especialistas chamam de intersemiótica. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Ela transforma um tipo de signo, as imagens, em outro tipo de signo, as palavras. E o mais legal é que o objetivo aqui não é só descrever o que está ali, os objetos na cena. A ideia é permitir que quem escuta se torne um sujeito, ou seja, alguém que vivencia a obra, que sente a emoção, a estética e que tira as próprias conclusões. Certo. Agora, para traduzir uma história em quadrinhos de um jeito que funcione, primeiro a gente precisa entender essa linguagem visual dela, a sua gramática, como diria o Eisner. Uma parte fundamental dessa gramática está nos balões. O formato deles diz tudo. Um balão redondinho, liso, é fala. Um balão em formato de nuvem é pensamento. E aquele com as bordas todas pontudas, meio elétricas, geralmente é um som que está vindo de algum aparelho, tipo um rádio, uma TV, um telefone. A própria letra, a tipografia, também é parte da imagem. Olha esse exemplo de um contrato com Deus. O título parece que foi esculpido em pedra, né? Essa escolha não foi à toa. Ela passa uma sensação de algo permanente, com um peso quase bíblico. A palavra vira imagem. E mesmo sendo imagens paradas, os quadrinhos conseguem criar som e movimento. Aqui, por exemplo, essas linhas de movimento mostram direitinho a ação do Bidu tropeçando. E a onomatopeia, o kunk, faz a gente praticamente ouvir o barulho da pancada. Até a forma como os quadros são organizados na página conta uma história. Quadros maiores podem deixar o tempo mais lento, enquanto uma sequência de quadrinhos pequenos acelera tudo. E o mais genial é o que acontece no espaço entre eles, a famosa sarjeta, que é onde a nossa imaginação trabalha para conectar uma cena à outra. Ok, entendemos a gramática. Mas como é que funciona na prática o processo para criar uma audiodescrição para um quadrinho? Vamos ver isso agora! Não é um processo aleatório, tem método. São 3 etapas principais. A primeira é o estudo da obra. É preciso mergulhar fundo no quadrinho, entender o autor, o estilo, o contexto, tudo. O segundo passo é escrever o roteiro. É aqui que a mágica acontece, transformando o visual em palavras de um jeito que emocione. E por fim, a terceira etapa, disseminar. Fazer esse roteiro chegar até as pessoas, seja em áudio, em braille ou em texto digital. E é super importante entender que não existe uma fórmula mágica que sirva para tudo. O roteiro precisa se adaptar ao estilo de cada artista. Para uma tirinha com traço mais simples, como as cobras, a descrição é mais direta, mais rápida. Já para uma arte cheia de detalhes, de atmosfera, como essa de Black Silence, a descrição precisa ser mais cuidadosa, mais lenta, para conseguir passar todo aquele clima. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Primeiro quadro de uma história do Chico Bento. Ele tá lá na carteira da escola, todo distraído, brincando com chapéu, barquinho, aviãozinho de papel, enquanto alguém chama por ele. E agora, olha só como ficaria o roteiro da audiodescrição para essa cena. Percebe como ele consegue capturar o cenário, o personagem, a ação dele, a emoção de estar sorrindo e até as falas que vêm de fora do quadro? Tudo isso de uma forma bem concisa. No quadro seguinte, a coisa muda. A ação aumenta. Um grito enorme estoura na página, o Chico leva um baita susto e até deixa os brinquedos dele caírem no ar.
E aqui, a tradução disso em palavras. O roteiro não só diz que teve um grito, mas especifica de quem veio, a reação do Chico, assustado, com os olhos arregalados, e a consequência disso, que foi ele largar os brinquedos. É riquíssima em detalhes. Então, a gente pode se perguntar por que todo esse trabalho é tão importante. Bom, o impacto de tornar os quadrinhos acessíveis vai muito, mas muito além do simples entretenimento. Primeiro de tudo, torna a arte mais universal, mais inclusiva de verdade. Também é uma ferramenta poderosíssima para a inclusão na educação. E mais, capacita as pessoas a terem suas próprias interpretações da arte. E os benefícios não param por aí, viu? Também ajuda pessoas com dislexia ou outras dificuldades de aprendizado. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, a audiodescrição vem para mostrar que, na verdade, não se trata da quantidade de palavras, mas sim de escolher as palavras certas para transformar uma imagem numa experiência que pode ser sentida e compartilhada por todo mundo.